Começa agora o Religare Conhecimento e Religião. A pesquisa acadêmica inspirou estudantes a levar os estudos da religião a um maior número de pessoas. Criaram a revista Senso, que constrói diálogos, trabalha por uma cultura de paz, inspira nas pessoas o respeito, a tolerância, o respeito à diversidade religiosa. No Religare de hoje nós vamos falar sobre a revista Senso e recebemos aqui o seu fundador e editor, Jonathan Félix de Souza. Olá, Jonathan, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar conosco aqui no Religare hoje. Olá, Flávio, é uma alegria estar aqui. Bem, você pode acompanhar o Religare, acessar outros vídeos, compartilhar os nossos vídeos a partir do nosso canal no YouTube. Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal, marque o sino para receber as nossas notificações. E compartilhe o Religare na sua escola, na sua família, com seus amigos. Jonathan, como é que foi o momento, né, de idealizar uma revista, né, para fazer com que estudos de religião, né, alcançasse o maior número de pessoas, né, alcançasse a sociedade? Então, Flávio, a Senso, ela nasce muito de uma experiência já de diálogo de jovens e adultos que, na busca de construção de políticas públicas entre pessoas religiosas e não religiosas, que era numa rede que a gente participava, que chamava REJU, uma rede brasileira que chama Rede Ecumênica de Juventude, nós percebemos que as pessoas buscavam conteúdo, faltava algumas referências, as pessoas sempre acessavam o site buscando mais estudos, referências sobre as tradições e como dialogar. E no grupo, com vários pesquisadores também, de grupos diversos do Brasil, mas a presença, por exemplo, do Sanderson no grupo, que é da PUC Minas, que já era mestre em Ciências da Religião, veio a proposta, vamos criar então uma revista. Acho que falta esse espaço na internet que a gente pode possibilitar isso. E aí veio a ideia de criação, a ideia do nome Senso, vem com a proposta do Sanderson, que já estava no grupo de pesquisa, Religião e Cultura, onde uma das linhas de pesquisa, um dos projetos de pesquisa é o Senso Religioso Contemporâneo. Esse nome tem relação da forma que a gente compreende a religião aí como vestígio, e como a gente está falando como vestígio, a gente percebe que não tem uma religião, mas a gente tem várias religiões, então por isso que a gente fala de diversidade religiosa, como que a gente compreende essa pluralidade e esses vestígios que nós temos hoje. Então a gente tenta na revista trazer o maior número de vozes, o maior número de tradições e de experiências, isso com um compromisso acadêmico, científico e numa forma, uma linguagem simples e direta. Sim, pelo que eu entendi, então, para tratar dessa percepção de como que as práticas religiosas se fazem presentes nas sociedades contemporâneas. Exato. Exatamente, assim, como que essas práticas hoje aparecem e como que essas práticas a gente pode, num Brasil, que é um Brasil que a gente percebe bastante religioso, como que essas práticas podem dialogar, como que as pessoas dessas tradições e também que não tem nenhuma confissão pode dialogar e construir um espaço, de fato, de diálogo. Sim. Uma revista como a Senso e outras revistas do meio acadêmico, né? Vocês estão ligados ao programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, hoje fazendo doutorado. Outras pessoas que participam também, colunistas, não é? São pessoas que hoje já têm uma trajetória consolidada, né? Acadêmica consolidada, ou estão construindo essa trajetória também em cursos de pós-graduação, ou são pessoas da comunidade, né, que participam. O que diferencia a Senso de outras revistas acadêmicas? Então, a Senso é uma revista que tem um compromisso acadêmico, tem um compromisso, quando a gente fala acadêmico científico, a gente tem uma neutralidade na revista, porque a gente quer mostrar como de fato aquela tradição, aquele conhecimento, aqueles estudos se apresentam hoje na academia e na sociedade, e ela é diferente de outras revistas porque ela tem uma linguagem mais popular. A gente tenta trazer, quando a gente fala popular, a gente não está dizendo o simples, mas uma linguagem mais acessível. A gente percebia que os artigos, por exemplo, produzidos em outras revistas, são às vezes muito pesados, e para alguém que não é da academia fica difícil compreender. Como para alguém em uma tradição
ou em um grupo de diálogo ecumênico vai compreender uma certa linguagem de um artigo científico, ela tem uma certa dificuldade. Então, a revista tenta tornar de maneira simples, popular, sendo profunda e objetiva. Para usar uma linguagem do meio acadêmico, né, a Censo é um magazine, com isso ela consegue fazer esse papel de divulgação científica, né? E é isso que possibilita a Censo ser diferente, porque o conteúdo da Censo tem uma média aí mensal de 8 mil usuários. Então, tem uma busca muito grande de conteúdo. Quando você compara alguns dados de acesso de artigos científicos, você tem lá, dependendo do artigo, 10, 15, 30 acessos. Quando você vai para um artigo da Censo, você tem no artigo sobre diversidade religiosa, todo mês, 1.000 acessos, 1.500, vai variar de mês a mês. Jonathan, nós reunimos aqui para o Religar de hoje várias participações, né? A primeira delas, nós vamos ouvir agora o monge Marcelo Barros, e vamos ouvir e ver, né, o que o Marcelo fala da Censo para nós. No mundo que a gente vive, no Brasil que a gente está sofrendo, um dos desafios mais profundos é o diálogo. E o diálogo intercultural, interreligioso, transreligioso, não no sentido de ir além das religiões, mas de perpassá-las. E nesse caminho do diálogo, é importante que a gente viva essa variedade de opiniões, de olhares, e nada como a revista para nos ajudar a viver isso, porque justamente faz parte da revista essa visão como que um tapete, como uma visão multifacetada. E a revista Censo, ela tem sido, no Brasil, um instrumento maravilhoso da promoção e do aprofundamento deste diálogo intercultural, interreligioso, transreligioso. Como é que é isso, Jonathan? A revista como um veículo de diálogo cultural e científico, como disse o Marcelo. O Marcelo é uma pessoa também que, assim, que na prática inspira a gente em forma de diálogo. O Marcelo sempre monge, católico, mas muito inserido no diálogo com as diversas tradições. Quando ele fala assim que a revista é um compromisso cultural e científico, a gente entende que a revista compreende a religião como um fenômeno cultural e como esse fenômeno cultural dialoga de forma científica, como que a gente pode, de uma maneira neutra, sem um compromisso com um dogma, com uma instituição específica, fazer esses dois campos dialogarem. Então, eu fico feliz quando o Marcelo coloca isso, porque a gente percebe que a revista está seguindo um trilho que é o que a gente acredita, um compromisso com a ciência, um compromisso com a produção do conhecimento e com o fenômeno cultural da religião. Bem, nós temos também a participação do Camugenã, o Washington Luiz. Vamos ouvir e assistir a participação dele aqui no Religare de hoje. Falar da revista Censo é falar de um mecanismo muito importante na construção do conhecimento e que é libertador. A revista Censo ampliou a possibilidade de conhecimento sobre as religiosidades de matriz africana, não somente as nossas tradições, como as várias possibilidades de crer e não crer. Um debate em alto nível, de múltiplas vozes, e que facilitam a compreensão e auxiliam nesse papel social de conhecer para respeitar. E, portanto, é um importante aliado e contribui muito nessa luta contra o racismo religioso, contra a desmistificação das religiosidades de matriz africana. Então, ter a revista Censo e pessoas que são engajadas nessa luta e nesse combate contra o racismo religioso é fundamental. Pois é, não é, Jonathan? Esse tema aí do racismo religioso, não é, a importância de conhecer, não é, para respeitar. Não é? Os números da Censo mostram muita sensibilidade da revista para essa questão. Pelo grupo ter passado por uma experiência de diálogo ecumênico e diálogo interreligioso, hoje a gente sabe que no Brasil uma das religiões
que sofrem mais são as religiões de matriz africana. Inclusive, o nosso primeiro número da revista Censo foi uma revista dedicada à compreensão da matriz africana. Inclusive, as pessoas até pensavam que a Censo seria uma revista de matriz africana, mas não, foi uma opção do momento de trazer conhecimento para as pessoas. Essa frase do Washington, conhecer para respeitar, também faz parte de um valor da Censo. A gente acredita que quanto mais conhecimento, quanto mais eu conheço a tradição do outro, eu vou compreender a forma que aquela religião, a forma que as pessoas pensam, e não vou ser preconceituoso, eu vou conseguir criar pontos de diálogo, perceber que a minha tradição, o meu lugar, é um dos lugares que a gente tem na sociedade. Vocês estão em que número mesmo da revista, Jonathan? Nós estamos no número 16, indo agora para o próximo número, um número que vai tratar sobre teologias da libertação. O número mais recente trata sobre espaço público, trata de espaço sagrado, e já foram vários números. A gente também vai a cada edição tentando perceber qual é a necessidade daquele momento, o que mais pulsa para aquele momento que a religião, naquele momento que a sociedade está buscando. Ótimo. Vamos fazer uma pausa, teremos mais participações no segundo bloco, né? No Religário de hoje, eu converso com Jonathan Félix de Souza e nós estamos conversando sobre a revista Censo. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.